Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, bom domingo para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Chegamos para mais uma edição do nosso Terra Boa. Muito obrigado pela sua companhia, aqui pela nossa TV Evangelizar. Confira comigo os destaques desta edição. A Associação Indígena vem se destacando na agricultura familiar. Pesquisadores desenvolveram creme facial com semente de goiaba. E você vai aprender como plantar salsinha e a cebolinha no quintal. Começa agora o Terra Boa para todo o Brasil. Muitas atrações para você no nosso Terra Boa desse domingo. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos na Chácara das Vaquinhas. Aqui é São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E você vai conhecer agora o trabalho da Associação de Produtores e de Pescadores da tribo Tuxá. Eles desenvolvem o trabalho na agricultura familiar. É o sol quando vem raiando. Tão lindo é o ritual é diário e sagrado para que a colheita seja certa. É o nosso bom mestre, meu Jesus, vem adiando. É o nosso bom mestre, meu Jesus, vem adiando. Eles foram arrancados de suas terras em Rodelas, norte da Bahia, por causa da construção de uma barragem em 1986. Migraram para o pequeno município de Muquém do São Francisco, encravado no território do Velho Chico. Eles nunca desistiram e hoje os índios da etnia Tuxá desenvolvem uma produção baseada na alternância de culturas na agricultura familiar. Um vai sustentando o outro. Aqui é assim a rotatividade. Aqui a gente pega o dinheiro do coco, compra a ração para dar para o peixe. Aí a gente tem a cultura também de melancia ali. E aí assim, uma vai sustentando a outra, né? E cada movimento desse a gente vai tirando um pouquinho que é para se sustentar. Cada família da aldeia Tuxá-Cunará tem seu pedaço de terra para o plantio. Aqui um lote que foi dividido, aqui ele mede 114 de largura por 220 de comprimento. Com a mente que o homem está hoje, cada vez mais, cada um só pensando em si, o coletivo cada vez mais está ficando disperso, né? Está se acabando. Para ser um cacique, uma liderança de uma aldeia, ele sempre tem que pensar no coletivo, ele nunca tem que pensar no individual. Porque se ele pensar no individual, a aldeia nunca vai para frente. Propriedade individual e desenvolvimento coletivo que ganhou mais impulso com o projeto Bahia Produtiva. Nós temos nosso ACR, que é da assistência técnica aqui, né, pelo Bahia Produtiva, né? E também é uma cultura nossa. Os Tuxá, eles são tradicional em cultura também, né, da cultura irrigada. O Tuxá, ele já é um produtor, né? Aqui você pode ver que existe uma grande diversidade de produções. A estratégia aqui dentro é o crescimento. A gente vê que ainda é um pouco rústico algumas coisas, mas a tecnologia está chegando. E o resultado desse investimento é visível nos 4 cantos da aldeia. Se você for olhar para trás, como era essa terra antes, no começo, e hoje como eles são agora, as coisas que eles estão atingindo, isso é um bom sinal. Mostra que eles querem, eles produzem, eles conseguem se manter da produção, eles não necessariamente necessitam de um chefe, são eles mesmos que dependem deles para ganhar o dinheiro deles, para botar comida na mesa. Nós procuramos trabalhar o máximo organicamente, né? Nós criamos a ovelha, nós já pega o esterco da ovelha e já incorpora na terra onde a gente vai plantar, que é para não usar o agrotóxico. Eu me formei em zootecnia, né? Sou zootecnista. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco cru. Então, aqui eu aprendi muita coisa pelo cacique. A cultura indígena a gente vai abraçando e vai conhecendo. E o sucesso dessa parceria permite projetar metas ousadas, como a irrigação à base de energia solar. A meta é que ela gere em torno de 15 mil quilowatts
hora mês. Ela tende a suprir tanto a nossa necessidade aqui para irrigação, quanto para as casas. Vai minimizar muito isso e esse dinheiro pode ser revertido para outras produções. A gente não tem ambição, aquela ambição como tem aqueles ruralistas, aqueles produtores que cada vez mais tem 20, 30 fazendas, cada vez querem mais acabar com o meio ambiente, como hoje o clima nosso está aí defasado, aí, queimadas, falta de chuva. E nós convive aqui, só desmatamos aquilo que necessita para nós sobreviver. Com a marca Tuxá, de nunca desistir. O assunto agora é apicultura no nosso Terra Boa e nós vamos conhecer o trabalho da Daniela, que há um ano produz vela artesanal. A vela feita com a cera da abelha. É uma vela sem parafina e sem essência. A Daniela aprendeu todo o trabalho com a sogra dela. Veja. O mel faz parte da vida da Daniela. A família do marido trabalha com apicultura desde 1924. Mas o que ela não imaginava é que tinha em mãos a matéria-prima para produzir um outro produto. Uma ideia da sogra dela, que foi descoberta por acaso. A cera de abelha era um material que ela tinha convívio e, muito curiosa, empreendedora, desenvolveu as velas. E aí eu me deparei com uma caixa de cartas antigas. Se você for olhar lá, a data de 1800, guardado. Isso é histórico, isso é uma coisa que você precisa guardar. E resgatei isso, né? E comecei a olhar umas velinhas guardadas dentro dessas cartas, fotos antigas. E falei, peraí, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que eu posso fazer. E a Daniela resolveu encarar esse desafio. Ela explica como funciona o processo depois que o mel é extraído dos favos. O mel é extraído, a cera ela é recolhida, compactada e feito um bloco. Eu descobri que eu poderia fazer as velas quando se passa pelo processo da alveolação. Eu tenho material. Como é que eu posso dar continuidade para esse trabalho que a minha sogra desenvolveu por tantos anos, né? E não para por aí. O trabalho é delicado e pode durar até 3 horas. Enrolo a vela no pavio, conforme a espessura que eu quero, né? E corto conforme a espessura que eu quero que ela esteja, arrumo bem direitinho, corto com estilete e faço o acabamento até chegar no acabamento final. Em um ano, a Daniela já produziu centenas de velas, mas a preocupação com o produto final vai muito além. As velas e as embalagens são sustentáveis e, com isso, ela quer passar uma mensagem. A nossa cera é pura, ela não contém aditivos químicos, ela não contém parafina, não contém estearina, ela não contém nada químico, ela é pura mesmo. Então, nada adianta eu apresentar um produto da natureza e encher de poluentes. Que belo trabalho da Daniela, hein, gente? Vamos falar agora da goiaba. Espetacular. Quem não gosta de goiaba, né? Sabia que a semente é oxidante? Protege a pele do sol, evita manchas. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais começaram a desenvolver um creme facial com a semente da goiaba. Da goiaba tem suco, doce e até algumas receitas. Mas será que dá para fazer alguma coisa usando as sementes? Pesquisadores da UFG desenvolveram um creme facial com elas. A gente confere agora. E já que o assunto de hoje é tato, a gente veio até o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Bioprodutos da Faculdade de Farmácia da UFG. Nosso bate-papo agora é com a Andressa, que no mestrado dela está desenvolvendo um creme, um cosmético cheio de funções, ele é multifuncional. Não é isso, Andressa? Isso mesmo. Conta pra gente as funções do produto. Então, esse cosmético multifuncional que nós estamos desenvolvendo, ele veio para ter as funções de hidratação, atividade antioxidante,
antioxidante, que é para prevenir o envelhecimento precoce, a atividade clareadora, fator de proteção solar e também a atividade anti-age, que é para prevenir rugas e linhas de expressão. Um detalhe interessante é que o cosmético tem sementes de goiaba que seriam descartadas pela indústria. Os pesquisadores pegam as sementes e transformam nesse pó aqui. Depois, isso é transformado em um extrato que vai fazer parte do produto final, que é o cosmético. Sim, é uma inovação porque nós temos uma classe de cosméticos chamados de fitocosméticos, ou seja, são cosméticos utilizados a partir de matérias-primas originadas de plantas, de parte de plantas e que tem um potencial muito grande, porque nós alimentamos, né, de plantas, nós temos a nossa dieta, então nós podemos também utilizar muito bem essas propriedades que, se nós alimentamos, nós podemos também cuidar do nosso corpo, principalmente a pele, que é um órgão muito importante no ser humano. A goiaba ela tem um alto poder antioxidante, então ela atua prevenindo o envelhecimento, então vai prevenir o envelhecimento, vai atuar também hidratando, porque ela é um ótimo agente hidratante e também ela potencializa o fator de proteção. Então, além de ter a proteção solar, ela vai conseguir potencializar essa proteção. A semente ela tem uma importância muito grande porque a partir da semente nós vamos ter uma plantinha e a natureza ela coloca uma série de substâncias importantes para gerar uma nova plantinha, ou seja, quando você semeia, quando você utiliza uma semente em plantio, você não vai adubar, você não vai colocar nenhum produto porque tudo está dentro da semente e essas substâncias que são importantes que nós aproveitamos. Como é um produto que tem várias funções, todas essas funções elas têm que ser testadas e comprovadas. Então, após a produção do extrato, realização dos protótipos, que são os primeiros produtos com o extrato da goiaba, aí nós partimos para os testes, que é para comprovar a atividade clareadora, comprovar essa atividade antioxidante, comprovar essa aditivação do fator de proteção solar, que é um produto que, além dele ser inovador, ser um produto prático, porque hoje em dia as pessoas elas precisam dessa praticidade, então é um produto que tem várias funções em um só, então você vai conseguir cobrir uma maior parte de problemas que você precisa resolver com um único produto. E tem também o quesito de sustentabilidade, que nós estamos tirando um problema que seria jogar esse resíduo ao meio ambiente, estamos transformando em extrato e aplicando em um produto cosmético. Quando a empresa ela gera esse passivo ambiental, ou seja, esses resíduos, está jogando material nutritivo fora, desperdício. Então, ou seja, nós vamos diminuir um pouco a questão de poluição ambiental. Hoje, você sabe que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que são expostas à radiação solar, tem muitos problemas de pele, principalmente envelhecimento precoce. Então, a ideia não é substituir os produtos que estão no mercado, mas colocar ao alcance do consumidor produtos alternativos, produtos de origem natural que causam menos dano e também nós aproveitamos, né, o passivo ambiental gerado pela empresa, a questão de sustentabilidade. Esse produto ele vai ser lançado, né? Após fazer todos os testes clínicos, ele vai ser lançado ao mercado. Então, assim que ele for lançado, vai poder usar e abusar. Quero falar que o nosso laboratório, o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Bioprodutos, ele está aberto às empresas, está aberto à comunidade universitária. Olha aí as 1001 utilidades da goiaba, né? Saborosa, fonte de vitamina C e agora boa para a pele também. Vamos fazer uma parada e daqui a pouco você vai aprender a plantar a cebolinha e a salsinha no seu quintal, na sua casa. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos agradecendo a sua companhia neste domingo. Fazer uma pergunta para você que tem horta em casa.
no quintal. Você já planta cebolinha e salsinha? Se planta, o Magrão do canal Magrão Hortaliças tem dicas para você. Se você não planta, vai aprender a plantar. Então, minhas amigas e meus amigos, dona de casa, o pessoal que está em casa ali, ó, o bom seria, o correto seria vocês usarem um substrato, né? Que é um substrato para plantas. Eu indico o substrato para você, dona de casa, e não a terra, pois com o substrato a senhora vai estar livre de vários problemas. Por exemplo, esse substrato ele é composto de turfa canadense mais vermiculita. Ele já vem esterilizado, passando por um processo de aquecimento com alta temperatura, eliminando todos os fungos, bactérias e ervas daninhas, onde com a terra no seu vaso a senhora estaria correndo todos esses riscos para a sua planta. Esse produto ele é rico em nutrientes para o desenvolvimento da sua planta inicial, onde a senhora vai fazer a aplicação dos adubos necessários para a planta depois de germinada ou já pega. Muito bem, meus amigos, a gente tem aqui os 4 vasos que estão cheios de substrato, né? Vocês já acompanharam a gente misturando o substrato. O que eu vou fazer aqui? Eu vou plantar 2 de cebolinha e 2 de salsinha. Para a dona de casa tá vendo também que ela é possível colher a mesma qualidade que a gente tem lá no campo aberto, na roça, quanto na sua casa. Eu vou plantar esse de cebolinha. Vou pegar a mudinha aqui, ó. Vou plantar ele com 4 mudas. Na roça a gente planta ele mais distante. Aqui eu tô plantando ele mais perto, porque a dona de casa pode usar o cheiro verde ele mais fininho. E tô fazendo 2 vasos para ela poder, a hora que ela for fazer um corte numa cebolinha para ela rebrotar, ela vai ter o outro vaso para ela poder estar usando, né? Então por esse motivo que eu estou fazendo 2 de salsinha e 2 de cebolinha. O substrato está bem molhado, ó, dá para afundar bem a plantinha, fica bem de pezinho. Essa daqui é a portuguesa graúda. Eu vou fazer a portuguesa graúda com 1, vou fazer a portuguesa graúda com 2, vou fazer a portuguesa graúda só com 3. Depois vocês vão saber o porquê 3 pezinhos de salsa aí. O boa de raiz, dá uma olhada a quantidade de raiz que tem essa planta. Só que aqui eu vou plantar ela com 4, para vocês saberem o por causa do que uma planta com 3, com mais espaço, ela vem melhor do que uma planta com menos espaço. Então a gente plantou no mesmo dia 27/10 de 2020. Então, como eu tinha comentado, meus amigos aí de casa, o porquê de 3 salsinhas. Observe para vocês verem que onde tem 3 salsinhas, ele é mais grosso do que onde tem 4. Ela vem mais fina. Ela não vem aquele talo mais grosso, ela fica muito abafada, né? Então se você plantar ela com 3, você acaba tendo os galhos mais grossos, né? E ela fica mais fácil também de você fazer um tratamento, de você estar limpando, e o vaso fica mais bonito também. Meus amigos, vocês podem observar que a cebolinha ela está com a ponta verdinha, sem aquelas bordas brancas. Por quê? A gente usa cálcio, pulveriza o cálcio na cebolinha também. Em todas as plantas é bom você estar pulverizando o cálcio. Por quê? O cálcio é um dos nutrientes que, digamos o seguinte, se a gente for numa floresta, ele seria o bicho preguiça, seria o último a chegar, certo? Então você tem o cálcio no pé da planta, ela vai comendo, vai se alimentando e não consegue chegar na ponta da planta, aonde vai faltar o cálcio e vai dar requeima. Então se você pulveriza o cálcio,
ele vai fazer esse trabalho da ponta da cebolinha ou da ponta do seu alface. Como eu te falei, por ele ser um dos nutrientes que a planta absorve muito lentamente, lento. Então, se você passar ele por cima, ele vai estar corrigindo o cálcio da planta, onde você não vai ter aquela requeima na ponta da cebolinha. Viu só como é fácil de fazer? Não? O Magrão ensina tudo, né? Acompanhe o canal dele lá no YouTube, As Dicas do Magrão. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Ana resolveu unir duas paixões. A flor, ela trabalha com floricultura, e o café, resolveu criar um café colonial. O sucesso não demorou para chegar. Estamos na primavera, a estação das flores. Um cenário de encher os olhos. A Ana sempre gostou de orquídeas. Há 3 anos, aumentou as estufas e começou a vender as mudas das flores para o público em geral. Com a chegada da pandemia, os dias ficaram cinzas. Mas a Ana não se deixou abater e esperou com paciência, cuidando com muito carinho das plantas. Foi com orquídeas que tudo começou, sabe? Eu gostava muito das orquídeas, comecei a comprar uma, depois mais uma, sabe? E quando vi eu tinha muitas já, sabe? Daí montamos uma pequena estufa. Aí ainda foi aumentando a minha produção, sempre comprando mais, e eu resolvi começar a vender, sabe? E começou a dar certo. E aí então a gente resolveu montar essa estufa maior, que a gente está aqui agora dentro dela. Mas aos poucos, com as pessoas começando a sair de casa, sempre com os cuidados necessários, ela teve a ideia de servir um café colonial dentro da estufa de flores, um presente para acolher e aconchegar cada um que chega. Como trazer o turista, o cliente para cá, para dentro da minha estufa? Então aí veio a ideia de montar o café. A gente associou aqui a estufa a ter um café colonial e a pessoa, como já vem no café, consegue ver as flores. A comida é artesanal, tudo feito aqui com aquele gostinho caseiro. E o mais curioso, as flores também são usadas como ingredientes. A gente fez um bolo de rosas com pétalas de rosa, maravilhoso. A gente fez a torta espelhada de flores, que também assim é maravilhosa, e com flores comestíveis. E também temos um maravilhoso chá de morango. Esse é muito delicioso. Ele é feito com morangos naturais e com pétalas de rosa. E quem veio conhecer garante que a experiência encheu o coração de esperança em tempos tão difíceis. E essa energia das flores nos traz esperança nesse momento tão complicado. A oportunidade de a gente se reunir num lugar assim tão bonito, né? Cercado de flores, as flores maravilhosas aqui, esse dia maravilhoso de sol e tudo mais, e principalmente a oportunidade de a gente conviver com a família. A Ana é uma dessas empreendedoras que vale a pena contar a história dela. Ô Ana, parabéns, hein? Continuamos falando de alimento, de comida, a grande preocupação do planeta. Pensando nisso, cada país começa a pensar na sua independência alimentícia. Veja na reportagem. Segundo o artigo Alternatives to Food Import Dependency, de U. Waring, publicado em 2013, a dependência de importação já vinha se tornando um problema em regiões subdesenvolvidas, com destaque para o Oriente Médio e África subsaariana. Segundo Hering, a importação prejudicou diretamente o desenvolvimento rural desses países, impossibilitando ou severamente limitando a capacidade de autossuficiência na produção de alimentos, que por sua vez foram prejudicados com os aumentos de preços. Mas esse não é um problema exclusivo de países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos também estão atentos à dependência internacional de alimentos, e a pandemia de 2020 deixou isso ainda mais claro. Ao longo de 2020, essa visão foi um tanto comum, especialmente em países desenvolvidos. Segundo a matéria do Food Safety Tech, a falta de insumos reduziu a produção de alimentos, a incerteza fez com que pessoas o estocassem e a redução de serviços fez com que os produtos simplesmente não chegassem ao consumidor. O termo mais usado para descrever esse tipo de problema é Food Security, ou segurança alimentar em português. O termo começou a ser usado após os eventos da Primeira Guerra Mundial, onde ficou evidente que se um país conseguir controlar o suprimento de alimentos de um país, ele consegue controlar uma nação. Porém hoje, a segurança alimentar tem muitos outros significados.
mas entre os mais comuns, como citados por George André Simon, estão disponibilidade, que significa ter quantidades suficientes de alimentos, acesso, onde o alimento consiga chegar fisicamente até a pessoa e ela tenha condição econômica de obtê-lo, utilização, que implica que o alimento deve conter capacidade de suprir uma pessoa no quesito nutricional, o que é determinado pela qualidade, variedade, condição que o alimento chega no consumidor final e o modo de preparo, e a estabilidade, que inclui que os outros pontos sejam acessíveis a todo momento. Essas premissas foram comprometidas em 2020. Os obstáculos na importação e exportação dificultaram o acesso a alimentos em países que dependem mais do mercado internacional. A redução nos serviços dificultou que os produtos chegassem ao consumidor final, especialmente por problemas logísticos, e a instabilidade econômica limitou a capacidade de muitas famílias de comprar comida. No momento desse vídeo, a pandemia ainda não terminou, mas esses problemas já vêm sendo discutidos, o que pode impactar em mudanças em toda a cadeia de suprimento global por alimentos. Mas agora, independente de mudanças logísticas, o crescimento populacional vai colocar uma pressão significativa na capacidade produtiva, especialmente considerando a limitação da capacidade de produção no modelo atual. Quão importante é nos prepararmos para isso e quão sério é? Ao mesmo tempo, a população está aumentando. Até 2050, a população mundial deve chegar perto de 10 bilhões de pessoas, segundo dados das Nações Unidas. Isso representa um crescimento populacional de mais de 25% em apenas 30 anos. Se isso não fosse preocupante o suficiente, temos ainda o crescimento da classe média mundial, o que não deve ser interpretado de forma errada, já que o aumento de poder de compra da sociedade é muito bom. O problema nesse caso é que aumenta a demanda por carne, o que pode ser ainda mais preocupante. Não me leve a mal, eu sou gaúcho, eu adoro carne, mas aqui estão os dados de por que isso pode ser preocupante. De toda a superfície da Terra, apenas 29% é terrestre. Os demais 71% são água. Dessa superfície terrestre, só 71% é habitável, enquanto 10% estão abaixo de geleiras e 19% são terra árida. Dessa área habitável, 50% é destinado à agricultura, 37% são florestas, 11% são de arbustos ou pastagem, 1% de água potável, como rios e lagos, e 1% de área urbana, com todas as cidades do planeta. Desses 50% destinado à agricultura, 77% é destinado para a criação de animais, desde o espaço físico para a criação, quanto ao cultivo para alimentá-los. Apenas 23% de fato é usado para o plantio do alimento que consumimos. E mesmo que 3/4 de toda a terra produtiva seja destinada à produção de carne e derivados, isso representa apenas 18% do consumo calórico global entre carne, leite e ovos. 82% das calorias vêm de grãos e vegetais. Dessa forma, o crescimento populacional aumenta a demanda de alimentos, que tem um espaço físico limitado. Ao mesmo tempo, o crescimento da classe média coloca pressão para o aumento da produção de carne, que compete diretamente com a produção de grãos. No caso do gado, o animal chega a consumir 7 kg de grãos e mais de 15 mil litros de água para cada quilo de carne que ele produz. Mas ao longo da história, a humanidade sempre enfrentou adversidades e estamos aqui até hoje. E nesse caso, não é diferente. E quem parece estar liderando é a Holanda. Na verdade, a preocupação com a falta de alimentos, ela já existia, né? Foi acentuada agora em função da pandemia. Chegamos ao final desta edição do nosso Terra Boa aqui pela nossa TV Evangelizar. Você quer rever esse e outros conteúdos da nossa programação? Acesse o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá. Obrigado pela companhia. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.